Fala galera, bem-vindos mais uma vez ao canal Desvio Bússola. Meu nome é Cláudio Fonseca, eu sou piloto real e nós vamos hoje responder mais uma pergunta de um dos inscritos no canal. Pergunta sobre o 737. Eu voei o 737 por quase 8 anos e a pergunta do Robson Souza é a seguinte. Aproveitando o gancho da pergunta do colega sobre overhead, ele tem uma pergunta sobre control stand, mais precisamente sobre o Stab Trim Override Switch. Aí ele disse que ele leu o FCON, não entendeu muito bem a lógica de como funciona. Ele disse que também verificou o QRH e aí viu a sua aplicação no JAM no Restricted Flight Controls. E a pergunta é, em que situação de voo o piloto precisa mover o manche em direção oposta ao Stab Trim? E aí depois ele também disse que deu uma olhada no Runway Stabilizer Checklist e a atuação do Override Switch não é requerido. Difícil não lembrar dos acidentes envolvendo a versão Max, onde os pilotos usaram este checklist. Bom, pessoal, antes de eu passar então para o nosso Explain para tentar explicar um pouco para vocês sobre estabilizador, eu queria dizer que eu não vou comentar nada em relação ao Max. Eu não voei o Max, eu não entendo dos sistemas do Max. O que eu vou trazer aqui para vocês são as funções do 737NG. Outra coisa que eu notei antes de começar a fazer esse vídeo é que o Zibo no Explain, o 737 Zibo no Explain, que eu vou utilizar para tentar demonstrar algumas coisas, ele não simula os switches que o Robson aí está se referindo, ok? Então eu vou com calma tentando explicar para vocês. Talvez o vídeo vai ser um pouco longo porque eu vou ter que explicar o que a aeronave faz e o que o Zibo está fazendo diferente da aeronave real. Beleza? Então vamos para o vídeo em si. Eu vou tirar aqui então a minha webcam e a pergunta. Vocês já sabem do que se trata. Vamos então para o nosso Explain. Bom, o que nós estamos vendo aqui é o painel. Então nós estamos no cockpit do 737-800. Eu vou apenas desativar essa Master Caution, não é interessante para o que eu vou explicar hoje. E basicamente como funciona? Nós temos aqui o manche, e o manche a gente utiliza para o que a gente chama de picar a aeronave ou cabrar a aeronave. A gente utiliza então o manche para frente para fazer o nariz da aeronave descer e o manche para trás para fazer o nariz da aeronave subir. Então basicamente quando um piloto quer colocar uma aeronave em subida, ele puxa o manche para trás, cabrando o manche, e a aeronave tende a colocar o nariz em cima. O que acontece? O piloto deveria ficar segurando esse manche para trás enquanto ele quisesse que a aeronave estivesse em subida. Para que o piloto não fique o tempo inteiro segurando esse manche, o que iria causar um esforço físico aí, dependendo da condição de voo enorme, o piloto coloca o manche onde ele quer e aí depois utiliza algo que a gente chama de estabilizador para manter então as superfícies naquela posição, e aí ele pode ir devagarinho soltando o manche, e o manche vai ficar na posição neutra, mas a aeronave vai estar naquela posição que ele tinha colocado. Para fazer isso, normalmente a gente utiliza o trim. O trim está aqui, ó. É essa ponta esquerda superior do manche do lado esquerdo, ou então a ponta direita superior do manche do lado direito. Primeira coisa que eu quero que vocês notem é esse switch é dividido em dois. Então, os pilotos na aeronave real precisam apertar esses dois switches simultaneamente para que o estabilizador funcione. Por que foi feito isso? Para que caso você tenha algum problema, algum curto em um desses switches, o estabilizador não se mova sozinho. Então você teria que ter o curto ou uma carga elétrica sendo aplicado para os dois switches para que o estabilizador se mova. Então, caso um dos switches entre em pane, o estabilizador não vai se mover sozinho. Então, eu vou mostrar a câmera assim que fica mais fácil de vocês entenderem. Toda vez que o piloto, então, mexer aqui no estabilizador, ele vai acabar mexendo aqui nessa roda, nessa control wheel que vocês estão vendo. E ali do lado nós temos aqui, eu vou mostrar aqui para vocês em
onde eu estou com o mouse no momento, é a indicação de onde está o estabilizador. Então, digamos que a aeronave está estabilizada em voo de cruzeiro, o piloto quer que a aeronave suba, ele precisa então aumentar o seu ângulo de ataque, ele precisa aumentar o seu pitch, e aí ele vai trazer o manche para trás. Quando está na posição que ele deseja, ele começa a compensar, então utilizando aqui o estabilizador elétrico, o necessário para que ele não precise mais fazer essa força para trás, e aí ele solta o manche, a aeronave continua naquela posição. Da mesma forma, se ele quiser depois nivelar a aeronave, ele vai ter que reduzir o pitch, ele bota o manche para frente, voando a aeronave. Quando ele chega na posição desejada, também através desses switches aqui no manche, ele então pica também o compensador, ou seja, eu jogo o compensador para frente, o tanto necessário para que a aeronave fique parada naquela posição. Muito bem. O que acontece? Existem dois motores elétricos que movem esse estabilizador. Esses dois motores elétricos que movem o estabilizador, um deles serve para o piloto automático e outro serve para o voo manual. Então, como eles são elétricos, existem aqui duas chaves, uma para cada um desses motores, para você desativar esses motores caso esse sistema entre em operação inadvertidamente. Digamos que você está voando na mão, você está voando em voo manual, e o estabilizador, sem que você toque, ele começa a rodar, a mexer na aeronave. Então, você pode desligar esse estabilizador aqui nesse botão. Da mesma forma, se fosse o do piloto automático, você tem o estabilizador do piloto automático aqui, o motor dele você pode desligar. Então, o trim para de funcionar. Beleza? Você não tem mais nenhum input elétrico indo para esse trim. O que eu notei é que o Zibo não simula isso. Então, nessa posição em que os dois stabilizer, trim, carout switch estão na posição para baixo em carout, o estabilizador não deveria funcionar. Mas quando eu aperto aqui no meu estabilizador, ele ainda funciona. Então, o Zibo não está simulando isso. Tá? O que acontece? A partir do momento que eu tenho esses dois switches para baixo, na posição off, esse trim aqui não funciona, que é o que eu estava apertando aqui no meu manche, certo? No checklist, quando a gente tem um problema em si, a gente não quer saber se é o elétrico, o manual elétrico que está movendo o estabilizador de uma maneira indesejada, ou se é o do piloto automático. A gente simplesmente, então, coloca os dois para a posição cutout, para baixo, e aí ele deveria parar. O que acontece também é o seguinte, a partir do momento em que você desabilitou toda a parte elétrica do trim, que você não tem mais como controlar o trim pelo manche, você ainda consegue controlar ele mecanicamente. E aí, para controlar ele mecanicamente, você vai mecanicamente mexer aqui nessa roda. Então, existe uma alavanca aqui que a gente consegue tirar para fora, e aí a gente consegue mexer nesse trim para cima e para baixo aqui com a mão. Então, a gente consegue ainda mexer nesse trim manualmente, e aí a gente está através de cabos mexendo no trim na cauda da aeronave. A gente não está mais comandando o motor elétrico, mas sim mexendo em cabo. Então, caso a gente ainda coloque o sistema para posição cutout, caso a gente tire os motores elétricos do trim, então o trim do manche para de funcionar, mas ainda a gente consegue mexer nele mecanicamente. Algo que também pode acontecer é o seguinte, você começou a ter o movimento inadvertido do trim, não tem ninguém mexendo em trim, e o trim começou a funcionar, começou a colocar, por exemplo, o nariz para baixo. A primeira coisa que a gente faz, então, é desligar os dois, e ele deveria parar esse motor elétrico. O que acontece é que, às vezes, a pane ela não é uma pane elétrica, é uma pane mecânica em si, e a rosca lá que mexe o trim está numa posição em que o trim vai continuar. Aí, como a gente para esse trim, se ele continuar mexendo, digamos que você está com tudo desligado agora e o trim continua fazendo assim, ó. Ou melhor, vou botar para frente que ele continua então picando. O que os pilotos têm que fazer? Tem que vir fisicamente aqui
e segurar essa roda com a mão. A partir do momento que ele segura essa roda, ele trava o comando e aí o trim não mexe mais. E aí ele também precisa usar a alavanca aqui para comandar o trim para a posição que ele quer, para comandar então o compensador para a posição que ele quer. Nós temos dos dois lados essa alavanca e dos dois lados o trim. Então a Boeing ainda diz que dependendo da situação pode ser requerido a força dos dois pilotos para segurar esse trim wheel aqui, essa roda, ou ainda para comandar o trim necessário para para a aeronave, certo? Então, a partir do momento que tiver manual, se for o caso, a gente estende essas alavancas e usa essa roda aqui manualmente. Aí, no caso, a gente voltaria a roda para botar o trim na posição que a gente deseja. E a partir daí, a gente fica o tempo inteiro, então, comandando manualmente aqui. Beleza? Então, essa é a questão do trim elétrico. É assim que funciona. Recapitulando rapidamente. Nós temos, então, vou voltar aqui os switches para a posição normal. Essa é a posição normal. E os trims, os compensadores, são comandados eletricamente através do manche, através desses dois botões operados juntos, simultaneamente. Caso a gente tenha um problema com esses motores elétricos, a gente pode desligá-los. E aí a gente fica na condição de trim manual, através justamente dessas trim wheels que a gente chama dessas rodas aqui do trim, certo? Então, é assim que o sistema funciona basicamente. O que existe é uma outra proteção para o sistema elétrico. Digamos que você está funcionando, que tudo está funcionando na aeronave e você está voando. Se você cabrar a aeronave, o Zibo também não simula isso, mas se você cabrar a aeronave, ou seja, se você puxar o manche para trás, na aeronave real você não consegue botar, notem agora que o trim vai girar para frente aqui, ó. Então eu não conseguiria na aeronave real puxar o manche para trás e colocar o trim para frente. Esse movimento contrário, ele não funciona, porque a aeronave tem a seguinte lógica: olha, se você está colocando o seu nariz para cima, por que você quer trimar o seu nariz para baixo? Então, a aeronave não deixa que isso aconteça, certo? Então, essa é uma das questões do Robson. A questão, deixa eu só voltar rapidamente aqui na questão dele sobre o override switch. Ou seja, em condição normal, o override switch ele está desativado e aí então se você cabrar, se você puxar o seu manche, você não consegue picar o seu trim, ou o contrário, se você empurrar o seu manche, se você picar o seu manche, você não consegue cabrar o seu trim, ou seja, ele não permite movimentos contrários, para a aeronave não ficar fora de controle. Essa é a situação normal. O que acontece é o seguinte, também não simulado pelo Zibo, aqui na parte de baixo do control stand, nós temos um controle chamado Stabilizer Trim Override Switch. Ele normalmente está na posição normal e ele faz justamente o que eu disse para vocês. Ele não permite movimento contrário do manche e do compensador. Ou seja, se você estiver puxando o manche, você só consegue puxar o compensador. Se você estiver empurrando o manche, você só consegue empurrar o compensador. O que acontece é que se o sistema entrar em pane por um motivo qualquer, você tem a opção de trazer esse switch aqui para a posição override e aí sim você consegue fazer o que a gente faz aqui no Zibo, que é puxar o manche e empurrar o compensador, ou empurrar o manche e puxar o compensador. Para que isso serve? Em algumas condições em que você vai ter, por exemplo, o controle de voo restrito, digamos que você está com o controle de voo restrito e que o manche está travado na posição para frente. Você não consegue mais mexer esse manche, ou seja, a aeronave está descendo. A aeronave está descendo e você não consegue puxar esse manche para trás, ela vai ficar lá na frente. Então, uma maneira de recuperar o controle dessa aeronave, já que você não vai conseguir mexer no manche, é mexer no estabilizador. Só que para trazer o estabilizador para trás com o manche para frente, você precisaria vir aqui então e habilitar o override no stabilizer trim, certo? Então, essa é a função do override. E por que na verdade também esse sistema não funciona? E tem uma outra parte da pergunta do Robson, deixa eu procurar aqui. Ele diz que o stab trim então ele para quando
o mancha colocado na posição contrária. Essa é a função normal, então, do manche. Lembrem-se que se você estiver na posição normal e o trim, digamos, começar a ir para frente, como ele está indo agora, simplesmente na aeronave real eu puxar o meu manche para trás, eu já paro esse trim de ir para frente. Porque, como eu disse, os comandos opostos eles não são aceitos pela aeronave. Beleza? Então, é mais uma proteção do sistema. Caso, então, você está voando, digamos que você está voando agora em nível de cruzeiro, e o estabilizador começou a picar a sua aeronave, começou a ir para frente, a sua aeronave começa a descer o nariz. A partir do momento em que você puxa o manche para trás, esse estabilizador deveria parar. Se ele não para, se ele continua, aí nós vamos para a segunda opção, que é então cortar então os motores desse estabilizador. E se ele ainda assim continuar, aí você tem a opção de usar essa alavanca aqui e travar essa roda. Aí seria a opção mecânica de você ter o trim não funcionando ou você ter o trim travado. Beleza? Então essas são as funções e cada uma então serve para, cada um dos switches serve para algo diferente. Eles não são utilizados em conjunto, certo? Então voltando a lembrar, quando eu vou utilizar esses switches de stabilizer trim cutout, quando o motor elétrico do trim estiver fazendo o que eu não quero que ele faça. Se a aeronave estiver sendo cabrada ou picada automaticamente pelo trim e eu quero a aeronave na posição que ela estava, certo? Então eu tiro aqui os stabilizer trim cutout switches, certo? Se mesmo assim não funcionar, eu seguro então essa roda. E para que serve então o override? Para justamente você poder picar um e compensar o outro, ou seja, empurrar um e puxar o outro, certo? Em condição de voo normal, você nunca vai fazer isso, mas numa pane em que os controles fiquem restritos, um controle travou, algo do tipo, você pode querer que operar o sistema nessa condição. Beleza? Antes de encerrar aqui, enquanto eu faço os agradecimentos, eu vou voltar aqui para a pergunta do Robson, para quem quiser ler ela novamente. E novamente eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, vocês vão sempre receber informações aí, notificações de quando a gente lançar vídeos novos. Como eu disse, a nossa ideia é 2 vídeos novos por semana, com exceção desses vídeos aí de respostas aos inscritos que a gente vai fazendo sempre que as perguntas forem aparecendo e o tempo for e eu tiver tempo então para realizar os vídeos. Beleza? A todos, muito obrigado e até a próxima. Um abraço.